Na aula passada, como calcular a composição, tanto para o caso quando você tem um excesso de combustível, o oxidante no caso, mas a gente estava falando principalmente de combustível, né, um excesso de um dos reagentes, e também vimos como calcular a composição de equilíbrio próximo da condição estequiométrica, tá? É, em geral, dependendo, existem equipamentos que vão funcionar mais longe ou mais perto dessa condição estequiométrica, mas vimos esse procedimento. E também falamos brevemente de escoamento de equilíbrio e escoamento congelado. O que a gente diz que é escoamento congelado? Escoamento congelado é um escoamento onde a composição química não é alterada durante o escoamento. Então a gente calcula uma composição química na câmara de combustão, por exemplo, no escoamento de um bocal, e essa composição química, ela na entrada do bocal, ela é fixa. E você então não tem. Existem diferentes modelos, tá? Um dos modelos considera uma composição, faz um cálculo de equilíbrio até, se eu não me engano, até a região da garganta, e depois da garganta em diante, no processo de expansão, que é onde o escoamento é mais acelerado e onde você tem menos tempo para o escoamento entrar em equilíbrio, com a condição termodinâmica local, eles assumem que é escoamento congelado, tá? O desempenho real de um motor foguete vai estar entre esses valores, escoamento congelado e escoamento de equilíbrio. O escoamento de equilíbrio fornece um melhor desempenho. Por quê? Porque é, você, quando está fazendo o processo de expansão, você diminui a pressão e você começa a ter reações de recombinação. E essas reações de recombinação, elas são exotérmicas e, portanto, você tem um aumento de temperatura e você, em relação ao caso que você teria sem essa reação. E em função disso você tem um pouco de ganho ou recuperação de energia para o desempenho, né? Que seria energia que, caso contrário, estaria indo embora na forma de energia interna, né? Na forma, desculpa, na forma de energia nas ligações químicas. Mas o fato de você conseguir soltar essa energia para a parte de translacional, a energia interna translacional, que está relacionada com a temperatura, permite com que você aproveite um pouco dessa energia no processo de expansão. Através da conversão dessa energia, energia cinética, né, macroscópica. Então, esses são os dois limites. Bom, então, como é que é o cálculo no caso do escoamento congelado? Assim, por causa das variações de temperatura, né? Nesse caso, a gente não pode assumir que o gama é constante, tá? Porque, porque quando a gente olha a relação CP sobre CV, né? Você vê que você tem que a constante do gás, que vai ser RG, ela é constante, né? Obviamente, não essa porque você tem uma massa molar constante por causa da composição fixa constante, o RG é constante. Mas os calores específicos vão variar. Então, o gama, mesmo nessa condição de escoamento congelado, o gama pode variar, tá? Então, como que a gente faz para fazer esse cálculo, né? Você assume, você faz a hipótese de escoamento isentrópico mesmo para a condição de escoamento congelado, tá? Então a composição química é a mesma, mas o escoamento continua sendo isentrópico, tá? Essa hipótese ainda é feita, só que você fixa a composição química. Veja, aqui, se a gente pensar no processo de expansão, se a gente pensar no processo de expansão,
Aqui a gente tem a condição na câmara de combustão. TC, PC, PC e a composição fixa. Eu vou colocar aqui como XIs conhecidos, tá? A fração molar conhecida. Na saída você vai dizer que a pressão é conhecida PE, por exemplo. Você também sabe a entropia S da mistura. Você também tem o S aqui conhecido, tá? Então esse aqui é o SC, vamos dizer, e esse SE. A gente tem que SE vai ser igual SE vai ser igual a SC, tá? E então aí eu vou fazer o seguinte, para essa pressão eu vou testar diferentes temperaturas aqui, de tal forma que para essa composição que eu tenho, com essa temperatura e a pressão e a composição que eu tenho já da câmara de combustão, certo? Eu acho um valor de S. Então, S vai ser uma função da pressão na saída e dessa temperatura que eu estimei, né? E também a composição, né? Porque eu consigo calcular o próprio S, né? E esse S, então, eu comparo com o valor que eu tinha aqui. Porque a composição é fixa, né? A composição é fixa, não varia. Então, eu vou usar a composição da câmara de combustão. E eu não sei se vocês entenderam. Deu pra, deu pra entender ou não? Então, é que ah, até onde eu sei, só há uma temperatura que corresponda a essa composição química dos elementos na saída. E aí, Se e você está a, em equilíbrio, se você está em equilíbrio, né? Se você está numa composição química de equilíbrio, essa não vai ser a composição química de equilíbrio na saída. É escoamento congelado. Então a gente não está na composição química de equilíbrio. Se fosse equilíbrio, tá, aí eu concordo com você. Só que aqui na câmara de combustão, assim, a gente assume que a gente sai da composição química de equilíbrio da câmara de combustão. Mas uhum, a composição vai ficar fixa, né? É, e nessa nosso modelo, né? A composição química é fixa, não, e ela vai, então, as propriedades vão alterar ao longo do escoamento, a pressão vai mudar, a temperatura vai mudar, e na saída, o que a gente está dizendo é que a temperatura e a pressão vão ter que ser tais que com aquela composição da câmara de combustão você tem a mesma entropia, tá? Então você tem uhum, que para cada temperatura você vai calcular vamos dizer assim, para cada temperatura e para aquela condição de pressão você vai calcular a entropia de cada uma das espécies, tá? tá, E aí você vai calcular a entropia da mistura usando as frações molares que você tem, ou as frações mássicas que você tem da câmara de combustão. E aí, quando você fazer quando essa entropia na saída for igual, der o mesmo valor da entropia na câmara de combustão, você considera que você convergiu, tá? tá, Então, assim você consegue computar as condições na saída. Inclusive, você computa a entalpia na saída, né? HE na saída. Porque uma vez que você tem a entropia na saída bom, a pressão na saída, você também tem a entropia da mistura, né? Na saída. Ou uma vez que você tem a temperatura, convergiu sobre a temperatura, você calcula a entalpia na saída. E aí você, a partir da condição adiabática e da constância da entalpia de estagnação, você calcula a velocidade na saída, tá? uhum, E então essa é uma forma de fazer esse cálculo. Mas além disso, é útil saber, né, a condição na garganta também, nessa situação, né? Então, porque é essa condição na garganta que vai determinar a vazão mássica, né?
Então, a gente, claro, a gente tem. Bom, isso. Então, como é que você faz esse cálculo da condição na garganta, né? Existem diferentes formas de fazer isso, tá? Uma delas é você procurar por um máximo do produto ROU, tá? Então, é, lembra, porque o que M ponto vai ser igual a RHO U vezes A, né? Então, na garganta, o A é mínimo, a gente sabe disso. Portanto, o RHO tem que ser máximo, né? Para o mesmo M ponto, que vai acontecer em todo o escoamento, né? Você varia a pressão, testa diferentes valores de pressão que vão, na verdade, corresponder a diferentes partes aqui, né? Vamos dizer aqui. Você testa diferentes valores de pressão que vão estar. Você vai meio que com base na sua experiência e nessa estimativa de testar para pressões em torno de metade da pressão na câmara de combustão. Você vai testar essas diferentes pressões, você vai dizer, ó, vou ver qual que é a pressão numa condição e vou fazer uma variação de pressão em torno de um certo do valor, por exemplo, de metade da pressão da câmara de combustão. Para cada uma dessas pressões, você vai fazer aquele mesmo procedimento, ou seja, você vai testar algumas temperaturas até a entropia da mistura der igual à entropia na câmara de combustão. Uma vez que você achou essa condição de temperatura, você calcula a entalpia e você calculando a entalpia consegue calcular a velocidade. E você também, conhecendo a condição de termodinâmica ali, você calcula a densidade, certo? E aí você faz o produto RHO. Para cada uma dessas pressões, você procura por um máximo no RHO. Quando você achar o máximo no RHO, você achou a posição da garganta. Você achou a velocidade na seção da garganta, tá? Você achou a velocidade na seção da garganta. Porque ali o RHO vai ter que ser máximo, tá? Então você achou uma posição onde o RHO é máximo e você sabe o RHO porque você sabe a composição, você determinou a temperatura e em função disso você consegue então calcular a posição ou achar o local onde a garganta é máxima. Você ainda tem o seguinte, você sabe, né, que nessa condição você vai ter na garganta, e você sabe que na garganta M ponto é igual também a ρ estrela U estrela A estrela, certo? Então, a partir dessa relação aqui, se eu divido as duas, né, essas duas equações, eu tenho que A sobre A estrela vai ser igual a ρ estrela U estrela sobre ρ U, certo? Então, para cada uma das outras posições que eu quiser calcular, inclusive para a saída, eu tenho o ρU e agora eu já achei o ρ estrela U estrela, certo? Então, se eu sei então isso aqui passa a ser conhecido. Essas duas coisas passam a ser conhecidas. Na verdade, o A estrela não necessariamente é conhecido, mas se eu conheço o ρ estrela U estrela e sabendo os diferentes valores de ρU, eu consigo determinar qual que é a razão de áreas a razão entre a área local na seção local e a área na garganta, tá? Então eu consigo posicionar fisicamente onde é que eu estou na expansão, tá? Então essa é uma das formas de fazer esse cálculo de escoamento congelado. Existe uma outra forma de achar. Lembra, a velocidade do som na garganta é igual à velocidade do escoamento. Então essa é uma outra forma de você determinar isso, né? Então, para o caso de escoamento congelado, você
você, você ainda tem essa equação aqui. Você ainda tem a equação de que A igual a gama RT, só que o seu gama, né, vai ser uma função da temperatura. Você sabe a velocidade, se você sabe a entalpia, você sabe a velocidade. A equação é a seguinte: dA, em geral, dA sobre A mais dρ sobre ρ mais du sobre u é igual a zero, tá? Aí, você daqui tem que dA sobre A é igual a menos dρ sobre ρ menos du sobre u, tá? Aí, o que acontece? Na garganta, o dA sobre A é igual a zero. Na garganta. Então, isso é igual a zero. Porque o dA é mínimo na garganta, né? Então, o dA naquela posição é zero. É uma posição de mínimo, o dA vai ter que ser igual a zero. Então, com essa condição aqui, isso aqui vem da condição de entalpia, né? Você tem que a entalpia de estagnação, qual que é a entalpia de estagnação? H zero é igual a H mais aqui U ao quadrado sobre 2, né? E a entalpia na estagnação é o que a gente chama de HC, né? É o que a gente chama de HC. Então, ou seja, a gente tem que HC. Bom, aí essa expressão aqui, se você diferenciar, você tem que dH mais UDU. Na verdade, dH, porque é DHC zero, então dH mais UDU é igual a zero. Então, se eu pego, eu tenho que UDU vai ser igual a menos DH sobre menos DH, né? Então, eu posso botar aqui isso. Então, isso aqui, se eu coloco aqui U, né? Du vai ser igual a menos DH sobre U. E na garganta, isso aqui em geral. Agora, se eu faço isso aqui na garganta e divido por U da garganta, então U garganta, isso aqui vai ser U garganta, eu divido por U garganta, vai dar U garganta ao quadrado. Então, você veja, e U garganta ao quadrado vai ser igual a 2 vezes HC menos H. Então, HC menos H na garganta, 2 vezes. Isso aqui dá essa expressão aqui, tá? Então, você tem essa expressão aqui. E agora, aqui ele está fazendo uma relação entre o DH e o dρ. Você tem que dE, né? dE da primeira lei, né? dE igual a TdS, mistura da primeira com a segunda lei, menos para um processo reversível, né? Menos PDV. Aí você tem que E é igual a H mais... não, H é igual a E mais PV. E aqui é energia interna, né? H é igual a E mais PV. Então, DH vai ser igual a DE mais PDV mais VDP. Tá. Se eu pegar aqui isolar o DE aqui, eu tenho que DE é igual a DH menos PDV menos VDP. O DE aqui. Agora eu vou igualar esse DE aqui com esse DE aqui em cima. Eu vou ter, então, vou voltar aqui para cima, eu vou ter
é dH menos PDV menos VDP é igual a TDS menos PDV. Eu igualei os dEs dos dois lados. Então, veja, o PDV vai cancelar, o ds é zero, né? Entropia constante. Então, dH é igual a VDP. dH vai ser igual a VDP. E aí, isso aqui está errado. Isso aqui é dP. Por isso que eu estava meio confuso assim, né? Isso aqui é dP, tá? Então, dH vai ser igual a VDP e V é 1 sobre ρ, tá? Isso aqui é um dP, não é de ρ, tá? Tava errado. Então, com isso você tem essa relação aqui. Agora, o que aconteceu aqui que o ρ é dP sobre ρt. Ah, tá. E aqui você substituiu de novo a velocidade, né? HC é simplesmente, não sei exatamente, mas você substituiu a velocidade aqui. E então você tem, na verdade, a ideia aqui é que você está querendo calcular o dP sobre dρ, tá? O dP sobre dρ que aparece na equação da velocidade do som, tá? Essa equação aqui veio, esse desenvolvimento aqui, ó, todo, esse desenvolvimento aqui, a gente não usou essa equação aqui, tá? Esse desenvolvimento aqui vem da própria definição de entalpia. Isso aqui vem da condição adiabática. Isso aqui é a condição adiabática. E aqui, entropia constante, tá? Mas você não usou essa relação que você tem na garganta, tá? Aí, agora sim, ele está pegando esse du, essa relação dρ sobre ρ, vai ser igual a du sobre u na garganta também, né? Então, dρ sobre ρ vai ser igual a menos, no caso, du sobre u. E agora a gente acaba... Menos du sobre u, e a gente acabou de ver que menos du sobre u, nessa região da garganta, tem que ser igual a dp sobre ρ, dp sobre ρ t ut ao quadrado, que veio daqui, tá? Então, agora a gente consegue calcular o dp sobre dρ. Então, você vai calcular dp sobre dρ, que a gente sabe que é igual à velocidade... Basicamente, o que a gente está mostrando é que dp sobre dρ, nesse problema aqui, dp sobre dρ, vai ser, ó, os ρ's vão cancelar aqui, vai ser igual a ut ao quadrado. Olha só. dp sobre dρ vai ser igual a ut ao quadrado. Então, se eu divido essas, ou seja, se eu tenho então que ut, né, tirando a raiz, né, eu tenho essa expressão de que ut sobre dp sobre dρ isentrópico, que é a velocidade do som, é igual a 1. Tá? Então, o que isso aqui tudo está provando? Ele está provando que, ou está demonstrando que a velocidade na garganta vai ser a velocidade do som, portanto, o número de Mach vai ser igual a 1 na garganta, tanto para o escoamento congelado quanto para escoamento em equilíbrio. Tá? Então, esse é o propósito dessa dedução aqui. Aí ele fala justamente como que você calcula a velocidade do som nesses dois casos, né? No primeiro, você tem aqui escoamento... Bom, essa relação é geral, né? Isso aqui é dp sobre dρ, a entropia constante. Isso aqui é justamente o... Aqui é Cp, né? Também tem um monte de... Isso aqui não é Cρ, né? É Cp. Então, isso aqui é a entalpia
CPDT, isso aqui é DH, isso aqui é a relação DH é igual a TDS mais VDP. Tá? Então isso vem da primeira lei da definição de entalpia e da segunda lei para um processo reversível, né? Então, como o TDS é zero, você tem então que isso é igual, isso aqui é RG, a R do gás. Então, 1 sobre ρ é igual a P sobre RT, então isso aqui é P, vezes dρ. No caso do escoamento congelado, o R é constante. No caso do escoamento congelado, o R do gás é constante porque a composição química não varia. Tá? Então, a gente tem que... se você olhar a equação de estado, né? P é igual a ρ RG vezes T, né? Então, se eu diferencio isso e divido por P, ou seja, eu tenho que dP sobre P vai ser igual a dρ sobre ρ mais dt sobre T, porque RG é constante, tá? RG é constante. Então, dP sobre P menos dρ sobre ρ é igual a dt sobre T, tá? Então, usando ali em cima, né? Se eu substituo, eu tenho CP, e agora se eu substituo dt sobre T, na verdade o dt vai ser igual a TE, que multiplica dP sobre P menos dρ sobre ρ. Tá? Isso aqui é igual ao lado direito, que é RGT sobre P vezes D. Isso aqui é dP. Ai, meu Deus. Substituindo aqui o lado direito, você vai ter isso aqui. Aí sim. Aí você passa o que é dP sobre P para o lado esquerdo e deixa o dρ sobre ρ do lado direito. E CP menos RG é CV. Então você tem que dP sobre dρ isentrópico. No caso, se for isentrópico, a gente está usando esse resultado. Você vai ter que CP sobre CV vai ser igual a dP sobre dρ isentrópico vai ser igual a CP sobre CV vezes aqui você vai ter P sobre ρ. E P sobre ρ nada mais é do que CP sobre CV é o gama, que vai ser função da temperatura, e o P sobre ρ pela equação de estado é RG vezes T. Portanto, a velocidade ao quadrado é igual a gama RG vezes T. Só que o gama aqui é a função da temperatura, né? Então, a gente pode escrever para o escoamento em congelado que a velocidade do som é igual a gama RT, só que o gama ele vai ser função da temperatura, não vai ser uma constante. Tá? Agora, para a composição de equilíbrio, tá? Para a composição de equilíbrio, essa mesma relação aqui que quando a gente pega a equação do estado e diferencia a equação do estado, o que você vai ter? Você vai ter, lembrando que o RG é igual a R sobre M, você vai ter um termo, você pode escrever aqui dP sobre P vai ser igual a dρ sobre ρ mais dt sobre T mais drg sobre rg, tá? Mas o que é o drg? drg em termos da massa molar, né? drg vai ser igual a menos R, que é o R universal, sobre m ao quadrado vezes dm. E se eu divido isso por RG, pelo próprio valor de RG, a constante do gás,
eu vou ter isso aqui vai ser dividido por R e vai ser multiplicado por M. Então os R's cancelam e você tem, e esse M tira um valor lá e você vai ter menos dm sobre m, tá? Então eu posso substituir esse valor aqui no drg sobre rg e isso me dá então essa equação aqui. dp sobre p menos dρ sobre ρ mais dm sobre m, porque isso aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo, é igual a dt sobre t. Então eu tenho uma expressão para dt. Eu olho aqui nessa mesma expressão aqui, ó, onde eu substituí dt, agora eu vou substituir esse dt aqui que é diferente, que é a condição de equilíbrio. Então cp dt vai ser t vezes esse termo aqui que está entre parênteses, e do lado direito vai ser tudo igual. Os termos vão ser iguais aqui do lado direito. Agora, eu isolo os termos que aparecem dp, eu vou ter cv que multiplica dp sobre p, é igual a cp que multiplica dρ sobre ρ menos dm sobre m. Se eu quero calcular o dp sobre dρ isentrópico, divido esse aqui por cv, vou ter gama, eu dividi por dρ toda a expressão. Então, dividindo esse lado direito por dρ e multiplicando por p, então o p vai para o lado direito multiplicando, cp sobre cv é gama, e dividindo tudo por dρ, você vai ter aqui, colocando o ρ em evidência aqui, você vai ter 1, e aqui você tem que multiplicar por ρ para cancelar com esse, então menos ρ sobre m e dm sobre dρ, tá? Então essa é a expressão que você tem para a velocidade do som ao quadrado. Então o que acontece, né? Durante a expansão, por causa das reações de recombinação, você vai ter espécies mais pesadas porque você vai estar recombinando, então a massa molar vai aumentar. Então o dm vai ser maior do que zero. Só que o dρ vai ser menor do que zero, porque você está expandindo. Então dm sobre dρ vai ser menor do que zero. E então essa quantidade aqui vai ser menos isso aqui vai ser positivo, então você vai ter um aumento, ou seja, a velocidade do som vai ser maior do que gama p sobre ρ. E gama p sobre ρ é a mesma coisa que gama rt, né? Então veja, você tem uma velocidade do som maior do que você teria se o escoamento fosse congelado, tá? Aqui gama é o gama local, né? Então você tem as condições na câmara de combustão, tá? E as composições, você tem a constante do gás, você calcula, especifica uma pressão na saída, aqui é PE, né? Não é P0, é PE. Você calcula a temperatura na saída, tá errado aqui. Então você calcula a temperatura na saída, que vai ser função da pressão na saída, da entalpia na saída e da composição química. Você calcula a entalpia da saída, a densidade da saída, a velocidade da saída. E aí, continuando os cálculos de foguete, né, se você tem a velocidade, você consegue calcular o ISP, então você tem a vazão mássica. Uma vez que você tem a vazão mássica, então você tem isso aqui é PE também, isso aqui tá errado, é PE menos PA vezes AE sobre ρe m pontos, então você consegue calcular, isso aqui é PE, você consegue calcular o ISP, isso aqui é PA,
é a pressão ambiente externa. Isso. É, então, essa é o procedimento aqui, né? Aí ele fala, né? Se você quer um empuxo específico desejado, ou, por exemplo, uma vazão mássica, você precisa achar a, a área da garganta, né? Aí você precisa saber qual que é a tua razão de áreas. Então aí é a metodologia que a gente falou anteriormente. Você acha a pressão estrela usando uma dessas duas metodologias. Uma metodologia procurando por um ROU máximo, ou a outra metodologia achando a velocidade do som, a posição onde você tem a velocidade do som igual à velocidade do escoamento. E uma vez que você achou essa posição, você pode achar a vazão mássica, na verdade o fluxo mássico, né, que vai ser igual ao ROU máximo, certo? E aí você vai ter que a área da garganta, a estrela, se você fixou o M, né? Imagina que você fixou o M por uma condição de projeto, ou você quer um determinado empuxo que está relacionado com esse M ponto. Então você tem que você vai determinar basicamente a área da tua garganta, porque aí você tem o M ponto, você tem o ROU máximo e, portanto, o M ponto tem que ser igual ao ROU máximo vezes o A estrela. E você consegue também determinar a área da saída, porque a área da saída sobre A estrela vai ser justamente o ROU máximo sobre ROE, o E da saída, que você já calculou. Tá? Então você calcula basicamente a área da garganta do seu bocal e a área da saída com base na especificação que você na especificação de M ponto. O coeficiente de empuxo, né, CF, vai ser igual a F sobre pressão na câmara de combustão vezes a área da garganta. Tá? Então esse é o procedimento de cálculo. Agora, para o caso aqui, ele mostra, né, como é que você faz. Ele programou uma rotinazinha para calcular as condições do escoamento para diferentes razões de pressão aqui de saída. Tá? Então, aqui são as pressões baseado numa pressão na câmara de combustão de 210 atm e a temperatura na câmara de combustão e uma razão de combustível oxidante combustível, você consegue calcular a composição química na câmara de combustão. E aí ele mostra os resultados para diferentes PEs sobre P0, quais são todos os valores de variável que você... todas ou várias das variáveis aqui de interesse, tá? E aí ele compara com o caso, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui seria para o SSME, considerando PA igual a PE, certo? Então você está expandindo para a condição de pressão ambiente. E no caso do ônibus espacial, você tem essa razão aqui, ó, AE sobre A estrela igual a 76,5. E se você olha essa tabela aqui, para essa razão de expansão, se você fizer uma interpolação linear aqui entre essas duas razões de expansão que você tem aqui, você iria achar um ISP de 435, tá? Assumindo que você tem escoamento congelado. Se você tivesse usado simplesmente a aproximação de gama constante, usando o gama que você calcula na câmara de combustão, você teria um gama de 1,191 e a massa molar é 13,48. E aí, para aquela razão oxidante combustível,
né? E aí você calcula a velocidade de saída, usando simplesmente as relações termodinâmicas ali, assumindo. Aqui você está assumindo a condição adiabática e isentrópica, né? No final das contas. E para o caso de P sobre P0 de 0,005, que está muito próximo de 435, né? Essa condição aqui está muito próximo aqui dessa condição aqui, 435 está muito próximo dessa. Então assume essa relação aqui de pressão, você obtém uma velocidade de saída de 4.316 metros por segundo, que está próximo dessa relação aqui de 4.320, tá? Então, nesse caso, o gama constante, para o caso do SSME, te dá um resultado razoável, tá? É um modelo bom. O cálculo de equilíbrio, ele mostra aqui, né? Como é que você faz esse conta? Você tem que computar a composição química em cada posição, né? O que é prescrito é a entalpia e as frações molares são variáveis ao longo da expansão. Então, o gama vai variar e tudo mais. Então, a diferença é que você, em cada posição, você tem que calcular a composição química que antes era dada. Agora você tem que calcular, certo? Mas o procedimento é o mesmo. Fora esse detalhe, esse procedimento é o mesmo. Só que a condição de velocidade do som, se você quiser, você não pode simplesmente calcular o gama e chamar de gama RT. Você tem que usar essa relação aqui que a gente viu, que a gente deduziu, que para o caso do escoamento em equilíbrio, dá algo assim, né? Se você quisesse calcular, tá? Então, se você fizer essas contas, né, para o caso do escoamento em equilíbrio no motor do ônibus espacial, o SSME, para as mesmas condições, você tem aqui as frações que são obtidas, as velocidades, o ISP e também essas outras variáveis. Essas são as condições da garganta, né? Na garganta aqui, que também são dadas. Agora, se você olhar para essa mesma razão de área, 76,5, você, interpolando aqui, você vai obter um ISP. Aqui, veja, aqui é 69, aqui é 118, você vai obter para 76,5 você obtém um ISP de 451 segundos, certo? Que já é bem maior do que o valor de 435 segundos para o caso do escoamento congelado, tá? Para achar a condição no vácuo, você simplesmente soma essa contribuição aqui, né? PA sobre ρe URE. E aí você obtém um valor de 465, tá? Que diz que se você olhar esse valor tabelado, ele é próximo do valor real do SSME, certo? Então, isso indica que a condição de equilíbrio é a condição dominante para o motor do SSME, tá? Isso não seria o caso, né, se os motor fosse menor, com uma temperatura menor, tá? Como a gente mencionou, as temperaturas de saída são maiores no caso de equilíbrio. Se você comparar aqui o TE aqui, ó, 877, 1058 e 1200. Aqui, ó, você tem 700, 800 e 1000. Então, as temperaturas são maiores no caso do caso do cálculo de equilíbrio químico. E as razões de expansão também são maiores no caso do equilíbrio químico por uma mesma razão de pressão, tá? Isso está relacionado com o aumento do volume em função desse esse efeito de pós-queima, vamos dizer assim, em função das reações de recombinação. Se você usasse
o gama constante de aproximação, você teria uma velocidade de saída igual a 4.316, para o caso P sobre P0 igual a 0,005. E isso seria significativamente abaixo da velocidade real de saída, ou a velocidade mais próxima usando gama, a condição de equilíbrio. Então, o uso de gama constante pode acabar gerando um cálculo de desempenho pior do que o caso de equilíbrio, o caso mais próximo do real. Bom, pessoal, esse era o assunto que eu queria abordar hoje.